Olá, bem-vindos novamente. Finalizando aqui a nossa última videoaula da nossa disciplina de informática, onde estarei mostrando os últimos recursos aqui básicos utilizando o aplicativo LibreOffice Calc. Nesta aula agora estarei mostrando para vocês como inserir um gráfico, né, em minha planilha, certo? Então, com os dados de minha planilha prontos, né? Então, vou estar inserindo um gráfico. Lembrando que o gráfico ele é muito útil para a gente ter uma melhor visualização dos nossos dados, né? A gente tem os dados em formato de tabela. Às vezes, em um formato gráfico, ele é mais visível, né, pelas pessoas. E os gráficos são muito utilizados hoje em dia pela mídia, né, assim como aqueles sites de pesquisa, né, como pesquisas de contagem da população, como o IBGE, né, que faz a contagem da população, que faz uma média de alguma coisa, né, dos índices de analfabetismo, por exemplo. Muito na época de eleições, né, tanto presidenciais quanto municipais, a gente vê todo momento aqueles percentuais de votação, né, sendo mostrados aí nos telejornais, onde eles mostram a quantidade de votos, né, de pesquisas, né, às vezes da própria votação, e eles utilizam no formato gráfico, principalmente o gráfico de pizza, né, que é muito utilizado para mostrar situações das eleições. Então, o gráfico é uma melhor forma de você visualizar os dados de uma tabela. E também os gráficos, você que está no ensino médio aí, né, e na disciplina de matemática, você também estuda muito sobre os gráficos, né, que é uma ferramenta muito importante, né, o gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de pizzas, né, tenho certeza que você já estudou isso aí em matemática, né, principalmente na área de estatística, né, da matemática. Então, o seu professor já deve ter ensinado isso para você. Se você ainda não aprendeu, com certeza você ainda vai aprender, certo? Então, o Calc também, assim como o Excel lá da Microsoft, ele tem essa possibilidade da gente inserir gráficos a partir dos dados da nossa planilha, né? Se sua planilha não tiver nenhum dado, né, se você não tem uma planilha pronta, você não consegue fazer um gráfico, né? Então precisa de dados, né? Para a gente, a partir de dados de uma tabela, a gente consegue construir os gráficos, certo? Então, para a gente inserir gráficos, a gente pode utilizar aqui o assistente de gráfico, né, aqui na barra de ferramentas padrão, ou também se a gente ir aqui na barra de menus, na opção inserir gráfico, também é a mesma coisa, certo? Antes da gente inserir o gráfico, eu gostaria de estar falando também de uma importante função aqui no nosso Calc, né, que é a gente pode estar inserindo várias planilhas, né, em um mesmo documento, né? Aqui chama a barra guia de planilhas, né? Então isso aí a gente tem essa vantagem, né? Então é, a gente tem essa opção, né? De estar inserindo, trabalhar com várias planilhas em um mesmo documento, né? Por exemplo, eu salvei esse documento, o documento aqui como planilha 1.ds, né? Que é a extensão do Calc. E eu posso trabalhar com várias guias de planilhas nesse mesmo documento, né? Então, quando eu salvar ele e abrir, vai estar as minhas guias de planilhas aqui embaixo, né? Que é perto da barra de status aqui, né? Então, se eu quiser inserir uma nova planilha em branco, é só eu clicar aqui no mais, né? Com isso, eu posso estar utilizando muitos recursos, né? Estar utilizando várias planilhas em um mesmo documento, né? Então, vou clicar aqui, né? Mais. Aí você pode perceber que inseriu aqui uma planilha em branco, né? Se eu quiser voltar para onde estava a minha planilha, eu posso dar um clique aqui e volta lá os dados digitados, certo? Se eu quiser inserir mais uma, posso. Teria até três ou mais planilhas, né? Vou inserir só essas três guias mesmo para facilitar. Eu posso também mudar esses nomes aqui, né, para facilitar na hora de eu percorrer aí nas minhas planilhas, né? Então eu posso renomear. É só eu clicar com o botão direito aqui do mouse em cima da opção aqui planilha 1 e clicar aqui renomear a planilha. Vamos colocar aqui exemplo 1, né? Você pode colocar qualquer nome que você quiser, né? Exemplo 01 e dá um OK. Pronto, aqui foi renomeado. Aqui também eu posso colocar exemplo 2. Então isso é fundamental, né? Você tá, principalmente quando você for fazer os exercícios lá no Calc, você pode fazer isso, né? Para postar os seus exercícios na plataforma, né? Você vai porque não tem lá na plataforma não tem um espaço
para você postar vários arquivos do cálculo. Então, eu recomendo a você fazer isso aqui que eu estou fazendo. Você criar várias guias de planilha e em cada guia, em cada planilha em branco, você vai fazer um exercício solicitado lá, correto? Então, vamos dar um OK. Vamos fazer novamente aqui só para você ver. Renomear. Não vou exigir que você renomeie, né? Se você quiser, pode renomear o exercício 1, né? Lá na hora de você fazer os exercícios, né? Mas se você não quiser, não vou descontar ponto com isso não, tá bom? Então, exemplo 3, por exemplo, então OK. Então ficou aqui. As minhas guias de planilhas agora estão renomeadas com o nome que eu coloquei, correto? Se eu tenho uma planilha aqui do 2, né? No exemplo 2, na guia de planilha, exemplo 2, eu vou clicar nela e geralmente ela fica em cor negrito, quer dizer que é a planilha que está ativa, né? Se eu clicar na 3, né, também vai ficar ativa. Agora, se eu quiser voltar lá na 1, é só dar um clique e ela ficou ativa, ficou mais escura aqui a letra, tá bom? Quando ela fica em negrita, quer dizer que é a planilha que está em ativo. Então, com isso, eu posso fazer várias planilhas em um mesmo documento. É um recurso muito útil, tá bom? Vamos agora, então, para a gente não perder tempo, inserir o nosso gráfico, né? Eu quero construir um gráfico onde apareça as disciplinas, né? As disciplinas do determinado aluno, e eu quero também que sejam mostradas no gráfico somente os dados da coluna total, né? Eu não quero que sejam mostrados na minha planilha esses outros dados aqui, que são as notas do primeiro até o quarto bimestre. Então, de modo que eu faça isso, né? Vamos supor que eu queira selecionar. Se eu não usar o recurso do teclado aqui, que é a tecla, eu sigo pressionando a tecla Ctrl, ó, vamos supor, eu quero selecionar aqui, né? Aí eu solto o mouse e vou lá na outra, na coluna total. Só para você ver o que vai acontecer. Olha, quando eu selecionei a outra coluna, a outra tirou a seleção, né? Então o problema, se você não usar o recurso do Ctrl, então quando você seleciona dados alternados, né? Agora aí o que você selecionou anteriormente a seleção será retirada, né? E vai selecionar somente o último local que você selecionou. Se eu selecionar tudo é normal, né? Eu venho, arrasto aqui e selecionei todos os meus dados. Só que eu não quero que seja mostrado todos os dados, né? Eu quero que sejam mostrados no meu gráfico somente os dados da coluna A e os dados da coluna E, que é aliás, da coluna F, né? Que é o total. Então, para a gente fazer isso, então eu tenho que selecionar normalmente os dados da primeira coluna e com a tecla Ctrl, né, a CTRL pressionada, né, fica segurando ela. Não se esqueça, né? Assim que você selecionou aqui normal, você pressiona a tecla Ctrl e vem aqui selecionar a próxima coluna. Agora você percebeu que as duas estão selecionadas, correto? Né? Eu não quero que essas aqui sejam mostradas e, portanto, elas não estão selecionadas. Né? Toda vez que um dado ou uma coluna está selecionada, uma célula, por exemplo, ela fica geralmente com essa cor em azul, certo? Então, toda vez que você estiver trabalhando com uma planilha e deseja selecionar só algumas colunas ou células, por exemplo, células alternadas, por exemplo, quero selecionar o número 11 e o 19, somente esses dois dados, por exemplo, né? Aí eu dá um clique aqui e com a tecla Ctrl pressionada eu vou dar um clique no 19. Então, somente essas duas células estão com os dados selecionados, correto? Então, vamos selecionar de novo, selecionando normal. E com a tecla Ctrl pressionada, vou selecionar os dados aqui da coluna total. E eu vou estar aqui utilizando aqui o menu inserir, né? Eu posso também utilizar aqui o ícone da barra de ferramentas padrão, mas eu vou preferir clicar aqui no menu inserir, da barra de menus, tá bom? Inserir, gráfico. Aqui ele apareceu o assistente de gráfico, né? Eu tenho que fazer algumas configurações aqui para o meu gráfico ficar pronto, né? Então eu quero que o meu gráfico seja no formato de pizza, né? Então aqui eu tenho os tipos de gráficos disponíveis aqui no Calc, né? Tem o gráfico de barra, de pizza, de área, de linha e vários outros aqui, bolha, rede, né? Posso escolher qualquer um, todos estão disponíveis, mas eu vou preferir o gráfico de pizza, tá bom? Então vou dar um clique em cima dele e apareceu para mim essas opções que pode aparecer o meu gráfico. Eu vou escolher a segunda opção, né?
para ficar um pouquinho diferente, em que os dados sejam um pouquinho separados do outro, né? Essa segunda opção, posso escolher qualquer opção, mas eu vou escolher a segunda. Eu quero também que meu gráfico tenha uma aparência em 3D, 3 dimensões, né? Assim, eu acredito que você saiba, né, o que é uma aparência em 3D, né? Então dá um clique aqui, né? Aí já deu uma prévia ali como vai ser meu gráfico, certo? Vou clicar aqui no botão próximo. Nesse local aqui que eu escolho o intervalo de dados, eu também não tenho que mexer em nada. Vou clicar no próximo novamente. E também vou clicar em próximo novamente, né? Aqui no título, né, eu vou colocar aí, ó, resultado das disciplinas. Posso colocar qualquer título, né? Você que escolhe, né? Mas eu vou colocar um título aí mais próximo do resultado, né? O resultado de notas de disciplinas, certo? Então, com isso, não tem que fazer mais nada. Já apareceu aqui para mim o título, né? Basta eu clicar agora no botão concluir. E automaticamente está aqui o meu gráfico inserido no cálculo. É bem simples, tá vendo? Bem prático, né? Você pode alterar, configurar, né? Mutar a cor, por exemplo. Então é bem prático. Aqui ao lado apareceu a legenda, né? Que é as disciplinas. Né? Se eu não tivesse selecionado aqui as disciplinas, essa legenda não iria aparecer, certo? E também aqui os meus dados. Se eu quiser também arrastar o meu gráfico, né? Porque ele está sobrepondo a minha planilha, tá vendo? Os dados da minha planilha, né? Eu posso, quando o meu cursor transformar naquela seta de 4 pontas ali, eu clico em cima da minha planilha, né? Clica fora aqui, que senão vai dar problema. Então clique, né? E quando ela estiver selecionada, ela está com esses quadradinhos aqui sendo mostrado, uns quadradinhos da cor lá amarelo, né? Então, com isso eu posso arrastar ela para o lado aqui, né? Ó, posso colocar no local que eu desejar. Ela foi um pouquinho para baixo aqui, né? Posso colocar ela do lado aqui para não sobrepor os dados da minha planilha, tá bom? Então ela não está sobrepondo agora os dados. Posso fazer algumas alterações se eu quiser, por exemplo, caso eu desejo que as minhas notas sejam mostradas aqui, né? As notas, né? Então eu vou dar um clique aqui dentro da área do gráfico, é um clique duplo, né? Quando eu dou um clique duplo, a área do meu gráfico é selecionada, pois esses pontinhos, esses quadradinhos aqui estão aparecendo em cima da área do gráfico. Isso quer dizer que essa área do gráfico está selecionada, né? Então, toda vez que eu quiser alterar alguma coisa aqui dentro da área do gráfico, é necessário dar um clique duplo de modo que selecione, tá bom? Agora eu vou escolher, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico, pode ser em qualquer local dessa área colorida aqui. E escolher aqui a opção inserir rótulo de dados com o botão esquerdo do mouse, tá bom? Pronto, aí você pode perceber que as notas estão sendo mostradas em cada área, né? Em cada área do meu gráfico, tá bom? E de acordo com a legenda, né? Tá bom? Vamos supor que eu queira também que mostre uma porcentagem, né? Quanto que é, por exemplo, a nota 56, quantos por cento que corresponde a isso, da minha nota total? Então eu vou clicar com o botão direito novamente, em cima da área do gráfico, dá um clique duplo, né? Não se esqueça. Isso, e agora eu vou clicar, botão direito. Agora eu vou escolher a opção formatar rótulo de dados, tá bom? Isso, agora aqui apareceu essa janelinha aqui e eu vou clicar aqui nessa aba rótulo de dados, tá bom? E eu vou escolher aqui a opção mostrar valor como porcentagem. E dar um OK. E agora meu gráfico está no formato de porcentagem, tá bom? Então é isso, né? Se você quiser deixar sua porcentagem, é só você desmarcar lá a opção, vamos voltar lá, rótulo, formatar rótulo de dados, né? E desmarcar aqui essa opção, mostrar como número, deixar só o valor em porcentagem, né? Você pode também, tá bom? Agora ficou só em formato de porcentagem. Bom, esta foi a videoaula, né? A nossa última videoaula da nossa disciplina. Espero que você tenha aprendido todos os conceitos. E lembrando que eu posso colocar também outros tipos de gráficos, gráfico de barras, gráficos de coluna. Depois você pode fazer um teste lá, tá bom? Desde já agradeço a sua atenção, muito obrigado
e a gente finaliza aqui a nossa disciplina. Até mais!